E aí, minhas queridas, meus queridos, pessoal do segundo ano, tudo bem? Olha só, tô gravando esse vídeo aqui para ficar registrada a resolução das atividades de simulação que nós tivemos aí no último mês, beleza? Então, são aquelas atividades que a gente usou a simulação do PHET, chamada desvio da luz, no qual nós estudamos a lei de Snell, tanto num caso de refração comum, como no caso de reflexão total. Beleza? Então, meio que eu vou resolver aqui cada uma das questões dos dois questionários, dos últimos dois questionários, tá? Mas veja que tem um monte de resposta que poderia ser alternativa ao jeito que eu vou fazer aqui, tá? Depende da medida, depende de como você fez a medida. Se os valores não fugirem muito do que eu apresentar aqui na minha resolução, vai ser considerado tudo correto. Pode ficar tranquilo, beleza? Tudo bem? Então, vamos lá. Então, tinha lá o roteiro, né? Eu não vou ler o roteiro novamente, eu vou fazer aqui direto com as questões. E ele pedia para você usar a simulação. Deixa eu mudar aqui a simulaçãozinha só para a gente ver. Vamos, computador aí. Não tá conseguindo, menino, rapaz. Eu não quero isso, eu quero esse. Aí. Tinha a simulaçãozinha aqui, ele pedia para você colocar aqui no material do meio superior o ar e no material do meio inferior o mistério A. Certo? Mistério A que a gente não sabe qual é o índice de refração, nós vamos descobrir. E aí o que você faz? Coloca o transferidor, né? E aí vai escolher um ângulo de incidência e um ângulo de refração, tá? Lembrando que o ângulo de incidência é o ângulo formado entre, a reta normal, né? Na incidência aqui, no ponto de incidência, a reta normal, a superfície de separação de meios no ponto de incidência da luz, então é esse tracejado aqui, do transferidor, beleza? E o raio incidente, que é esse raio aqui que eu estou mostrando com o mouse, beleza? Então é esse ângulo. É só contar, de 0 contar para cá. Aqui tá 30, 35, 40. Então o meu ângulo de incidência tá dando 40. O que você ia lá? O que você fazia lá, ó? Irmão, aqui. Ia lá e escrevia lá. Olha, o meu ângulo deu 40 graus. Não precisa nem escrever a unidade de medida, né? Mas enfim, 40 graus. Acabou. Tá? Aí a gente volta, mas maldito OBS. Aqui. E aí a gente volta e faz a leitura do ângulo de refração. Gente, eu já escolhi antes aqui, né? Esses valores, porque para mim é os que deu bonitinho, digamos assim, na medida, mas poderia ter um monte, tá? Teve um cara lá que fez uma tabela, colocou um monte lá, o doidão, mas enfim, não precisa, era só você escolher um que desse certinho para você fazer a leitura. Esse aqui deu, olha só, 40 graus, né? O ângulo de incidência e o ângulo de refração deu 5, 10, 15 graus. O meu ângulo de refração aqui está dando 15 graus, que é o ângulo formado entre o raio refratado e a reta normal. Beleza? Então, quais erros poderiam acontecer aqui? O cara pegar e falar, é esse ângulo aqui, né? Eu vou medir, 30, 40, 60, já era. Tá bom? Não repare isso aí, não sei que eu tô bolhado da cabeça. Então, meu ângulo θ2 vai ser 15 graus. Beleza? Então, a primeira e a segunda questão era isso. Certo? Eu vou usar as respostas de vocês na primeira e na segunda questão para ver se está correto o cálculo que você fez, entendeu? Então vamos lá, terceira questão. Depois de utilizar os seus dados com a lei de Snell, qual foi o índice de refração, de refrão? Oh my goodness. Pera lá. O índice de Irmão, meu Deus, esse computador tem que aposentar, irmão. Enfim, é refração que está escrito ali, ó. Qual foi o índice de refração para o meio do mistério A da simulação? Vamos lá. O que você tinha que fazer? Usar a lei de Snell, certo? Meu Deus. Nossa, o computador tá peidando, gente. Não tem outro jeito de falar. Eu tô escrevendo, meu filho. Espera só um pouco, será que vai aparecer? Aí, pronto. Gente do céu. Então, vamos lá. Você usa a lei de Snell, N1 seno θ1 é igual a N2 seno θ2, certo?
No caso do meio 1, vai ser o ar, então vai ser o índice de refração do ar vezes o seno de quanto? 40 graus, que é igual ao índice de refração do mistério A vezes o seno do ângulo de refração, que é o seno de 15 graus. Tá? Nós sabemos que o índice de refração do ar vale 1. Então, se eu isolar nessa expressão aqui o índice de refração do meio A, gente, passa o seno de 15 passa dividindo lá do outro lado, fica 1 vezes seno de 40 dividido por seno de 15, tá? Eu coloquei um link no tutorial de uma calculadora científica para vocês fazerem o cálculo dos senos, né? Então vocês poderiam usar aquela calculadora. Eu vou fazer direto aqui, mostrar para você a continha, certo? Ó. Então, dá uma olhada aqui, ó. Seno de 40 dividido por seno de 15. Pá! Na minha calculadora, 2,48 aproximadamente aí, tá? E aí você anota. 2,48. Lá na resposta lá da questão 3, 2,48. Beleza, já era, tá? Nossa, professor, então no final das contas era só dividir o seno de um pelo seno do outro. Pois é, né? O seno do ângulo de incidência pelo seno do ângulo de refração. Sim, basicamente era isso. Questão 4. Dentre as substâncias da tabela, qual é aquele que mais se aproxima da substância do meio do mistério A? Então, se você olhar eles aqui, o que mais se aproxima, tá? É o diamante. E veja que ele tem um valor que já é bem distante dos outros, que, né, fica difícil de errar, né, pessoal? Vamos falar a verdade, fica difícil de errar. Então, era o diamante, ok? Muito bem. E a outra atividade? Na outra atividade, ele pedia para você usar o mistério B como referência, e aí a gente vai descobrir qual é o índice de refração do mistério B, só que agora por meio do uso do ângulo limite. Lembra disso? Vamos lá, vamos lembrar um pouco. Então vamos desligar aqui, vamos colocar mistério B e aqui o ar, certo? Então, o que acontece? O mistério B é um meio, não é o ar, obviamente, né? Mas ele tem um índice de refração maior do que o do ar. Lembrando que o único meio que a gente pode falar aí que tem um índice de refração menor do que o do ar é o vácuo do nosso cotidiano, certo? Né? Do nosso cotidiano, não que o vácuo seja do nosso cotidiano, mas o que a gente estuda na física do nosso cotidiano aí. Tanto que pra gente a gente pode considerar que o índice de refração do ar é igual ao do vácuo, né? Eu expliquei isso na videoaula para vocês. O índice de refração do ar é um pouquinho coisa maior do que do vácuo, beleza? Muito bem, então você coloca o mistério B e o ar, e aí ele pedia para você fazer o quê? Medir o ângulo limite da refração, porque o que acontece, né? Quando a luz ela passa de um meio mais refringente para um meio menos refringente, note que o ângulo de refração é maior que o ângulo de incidência. Ou seja, o que está acontecendo aqui? Ai, minha voz não está saindo não. Tá bom, beleza. O que está acontecendo aqui? O raio refratado se afasta da normal, meus queridos. O que isso acontece? Se o ângulo de refração é maior que o de incidência, vai ter um momento que a refração ela, blá, nem acontece mais. Aí nós temos o fenômeno da reflexão total. Ok? Nós vimos, eu lá na videoaula coloquei um vídeo de um experimento que o pessoal do terceiro Química, do ano que eu não lembro, porque eu não sou o João Paulo, tá? Fez e ficou super legal. Então, se você quer dar uma olhada nesse fenômeno novamente, ou se você não viu, estava olhando só essa atividade agora, vá lá na videoaula de refração da luz, tá? Que tem o experimento que a gente fez lá na ETEC. Muito bem. Então, para medir o ângulo limite, você tem que ir aumentando o ângulo de incidência até a refração ficar no limite. Então, veja que ainda está tendo a refração. Quando que a refração está no limite? Quando o ângulo de refração é praticamente 90 graus. Então, por exemplo, aqui, ó. Ainda está tendo um pouquinho de refração, certo? E veja que o ângulo de refração é praticamente 90. Se o ângulo de refração é praticamente 90, então eu posso afirmar tranquilamente que esse ângulo de incidência é
o ângulo limite, tá? Que para esse meio do mistério B em relação ao ar, você vai ver que dá, olha que bonitinho, 45 graus praticamente, 45 graus, tá? Então a gente vem aqui, qual é o ângulo limite, né, da refração quando a luz passa do meio do mistério B para o ar? Esse ângulo limite aí é praticamente 45 graus. Professor, eu coloquei 44. Professor, eu coloquei 45. E a 46. E agora? Pelo amor de Deus, gente, vai dar o mesmo resultado. Fica tranquilo. Depois de utilizar seus dados com a lei de Snell, qual foi o índice de refração obtido para o meio B da simulação? Aí que tá. Vamos usar agora a questão 2 aqui, né? Vamos resolver ela aqui, usando a lei de Snell. No caso do ângulo limite, né? Quando o ângulo de incidência é igual ao ângulo limite, tá, gente? O ângulo de refração que era para ser um 2 aquilo ali, viu? Vocês me perdoem, peraí. Gente, esse computador, eu vou largar ele lá no armário da ETEC só para usar lá, porque não dá mais não aqui, viu? Ó, 90 graus. Tá? O mais importante é isso. Se o ângulo de incidência é o limite, então o ângulo de refração é 90 graus. E isso faz com que a lei de Snell fique bem mais simples, porque a gente sabe que o seno de 90 é 1. Então, na hora que você monta a lei de Snell, ó, N1 seno de θ1 é igual N2 seno de θ2, fica assim, né? Ó. Aqui, o índice de refração do meio 1 é o do mistério B, o seno do ângulo de incidência é o seno do ângulo limite, o índice de refração do meio 2, no caso, vai ser o do ar, e o seno de θ2 é o seno de 90. Entende? Aí, olha só, vai ficar assim, NB, o ângulo limite que a gente mediu ali é 45 graus, tá? É igual ao N do ar, né, que é 1, vezes seno de 90, que também vai ser 1. Certo? Ok? Muito bem. E aí, como é que faz para eu descobrir o índice de refração do meio B agora, professor? Ué, agora vamos continuar a continha aqui, né? Porque qual que é o índice, qual que é o seno de 45? Vai ficar NB que multiplica a raiz de 2 sobre 2, que é o índice, que é o seno de 45, que é igual a 1. Aí, isolando NB, gente, passo 2 multiplicando raiz de 2 dividindo, fica 2 sobre raiz de 2, certo? A gente dá aquela racionalizada, né, não? Multiplica em cima e embaixo pelo denominador, certo? E aí, o que vai acontecer? Vai ficar 2 raiz de 2 sobre 2, que é a raiz de 2. Olha que belezinha. Então, o índice de refração do mistério B é raiz de 2. Professor, meu Deus, eu não coloquei a raiz de 2, eu coloquei, sabe quanto que eu coloquei, professor? Eu coloquei isso daqui, ó, 1,41. Gente do céu. Tranquilão. Era mais ou menos isso que eu esperava mesmo. Você precisa, na verdade, fazer o resultado aqui, fazer o cálculo da raiz de... Não fazer o cálculo da raiz de 2, né? Usar a calculadora científica que eu deixei para vocês, do raiz de 2, para responder, tá? A questão 4. Beleza? Porque a questão 4 é assim, ó, compare o meio mistério B com os meios apresentados na tabela. Aí olha só o que ele pergunta. A velocidade de propagação da luz no meio no mistério B é maior ou menor do que quando a luz passa no álcool? Pera aí, primeira coisa que você tem que olhar é o álcool. Cadê o álcool? O álcool tem um índice de refração 1,36, certo? Vamos anotar aqui, ó. O índice de refração do álcool, deixa assim, é 1,36. Aí ele perguntou, a velocidade de propagação da luz no meio B é maior ou menor do que no álcool? Então, gente, lembre-se que a velocidade de propagação da luz é inversamente proporcional ao índice de refração do meio. Quanto mais refringente é o meio, menor é a velocidade que a luz se propaga nesse meio. Então, se o índice de refração do meio B é 1,41,
que é maior do que o índice de refração do álcool, que é 1,36, então a velocidade da luz no meio B, no meio do mistério B, é menor do que a velocidade da luz no álcool. Beleza? É menor. Por quê? Porque o índice de refração é maior. Acabou. É só isso. Não tem mais segredo, não. Professor, você pulou a questão 3. Vamos lá, então. Questão 3. O que acontece com a luz quando o ângulo de incidência é maior que o ângulo encontrado na questão 1? Aí você olha isso acontecendo, né? Se o ângulo for maior do que 45, qual que acontece? O que você teria que responder? A luz não refrata. A refração não acontece, tá? O fenômeno que está acontecendo aqui chama-se reflexão total. Note que sempre há uma parte da luz que é refletida. A gente comentou disso, né? Sempre tem um pedacinho da luz, uma parte, uma porcentagem da intensidade dela que é refletida. Tanto que dá para você até medir com esse treco aqui, ó. Por exemplo, aqui está 100%, que é o ângulo de incidência. Veja que 4,4% dessa luz é refletida e o restante é refratada quando o ângulo está ali próximo de 30. Veja que eu vou aumentando, olha só o que acontece, a refração diminui. Agora só 36% está refratando e o restante está refletindo. Quando acontece a reflexão total, compara o ângulo de incidência e o ângulo refletido. Ó, tá? 100% da luz está sendo refletida. Beleza? Então era isso, gente. Espero que tenha dado para vocês entenderem bem aí, tá? Eu gostei bastante de propor essa atividade. Eu gostei bastante também que teve vários alunos que vieram me dar o feedback de que gostaram desse tipo de atividade. Beleza? Muito obrigado. Isso eu vou levar para frente aí para mudar muitas outras atividades aí que eu proponho de um jeito um pouco mais tradicional. E é isso, tá, galera? Vocês continuem se cuidando. Eu espero vê-los em breve, que eu tô morrendo de saudade de vocês, tá? E é isso, tá? Convence o povo a tomar vacina, viu? Porque é a vacina que tá deixando a gente nessa situação um pouco mais confortável. Um abraço pra vocês, tamo junto, viu? Tá? Ah, eu tô com saudade. Onde eu vejo você, professor? twitch.tv/profstomas. Foi.